relatoria do desembargador Abelardo Benevides. O apelante é o edifício Bossa Nova e o apelado é Tecnove Engenharia Limitada. E pelo apelante falará o doutor Afrânio Melo Júnior, OAB Ceará 7.367-A, que já tomou o café, né, doutor? Já, e gostoso. E doutor Afrânio dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Então, Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos para realizar sua sustentação oral. Muito obrigado, Excelência. Serei muito breve, até porque o caso não requer muitas dilações aqui, é uma contenda muito simples. Tá? Isso serve até de alerta, eu cumprimento Vossa Excelência, na pessoa de Vossa Excelência, os demais desembargadores, serventuários, meus colegas. Talvez seja interessante, até mesmo os colegas prestarem atenção na questão da sustentação oral, porque envolve um tema que pouquíssimos prédios em Fortaleza fazem, certo? Doutor Emanuel, todo prédio, edifício, que você tenha acima de 6 andares, 7 andares, você tem um negócio chamado válvula redutora de pressão, certo? A válvula redutora de pressão, ela evita que, pelo próprio nome, que haja uma pressão maior nas saídas de água dentro dos apartamentos. Tá? Um apartamento, por exemplo, de 5 andares, o cano ele desce e sobe. Quando ele sobe, ele evita a pressão, porque ela tem esse peso de subir e alimenta. Já prédios, como é o caso aqui do Bossa Nova, de mais do que 15 andares, você tem que ter uma válvula redutora de pressão, porque os canos não aguentam. E, apesar do que não é feito em Fortaleza, doutor Abelardo, manutenções ou verificações desses equipamentos. Raríssimo. Eu trabalho com condomínio há 36 anos que eu atuo diariamente com questões condominiais. Eu posso dizer para o senhor que eu conto nos dedos, certo? Quais são os prédios em Fortaleza que ainda fazem manutenções ou verificações anuais. Raríssimos fazem verificações anuais. E é para ser feito. O condomínio Bossa Nova fez. Como é que ele fez? Ele contratou uma empresa para dizer, olha, eu quero que você verifique como é que estão as válvulas para ver se está tudo ok de acordo com o manual da construtora. Certo? E isso foi feito. Foi contratada a Tecnove, ela foi lá e fez um laudo dizendo, ó, show, está tudo ok, a pressão está dentro dos parâmetros. Tá? Ele estava de posse do manual da construtora. Pois bem, pouquíssimo tempo depois, estoura um mangote desses de banheiro, de pia, que é muito comum estourar quando tem pressão mais forte, porque ela tem uma quantidade de peso. E aí se verificou, olha, tem alguma coisa errada, porque acabou de se verificar que as válvulas de pressão estavam tudo ok. E para isso disse, olha, vamos contratar uma outra empresa para verificar como é que foi feito esse trabalho. Para isso foi contratada uma nova empresa que examinou aqueles laudos que foram feitos. Vou repetir. O que foi examinado foi o trabalho que foi realizado para saber se havia erro ou não. Ele não foi lá para medir novamente a pressão. Ele foi lá para saber se a informação constante do laudo, que era a pressão estava dentro dos parâmetros, estava ok. Esse foi o contrato. Ele foi lá e disse, ó, no próprio laudo está dizendo que está errado. Não, mas ele está dizendo que tem pressão. Ele está dizendo que a pressão está dentro do normal, doutor Abelardo. Está tudo ok. Ele disse, não. Aqui está aqui o manual da construtora. O manual da construtora, doutor Abelardo, entre o 6º e o 14º andar, vou dar um exemplo, é para estar com pressão de 6 quilogramas força por centímetros cúbicos. 6 quilogramas força. Escrito. Isso é no manual. Está lá no manual, não há dúvida, está escrito. E estava escrito no laudo 8,3. Então a pressão não está dentro do parâmetro, de acordo com o manual. Não, mas é porque, de acordo com a Tigre e a empresa tal, a Manco, vai até 8.
Sim, mas o manual da construtora diz, eu sei lá qual foi o cano que ela usou, ela está dizendo que aquele material dela é para ser 6. Então era para você dito, olha, não atende o manual. Não, está dentro, porque de acordo. Ora, ele não quebrou a parede, ele não viu qual era o cano, ele não sabia qual era, ele simplesmente tinha um manual da construtora. Caso o manual estivesse errado, ele não teria responsabilidade nenhuma. Mas não, ele pegou um manual, tinha escrito 6, ele foi lá e tacou 8,3. Eu estou dando um exemplo, mas tem outros. Tem uma diferença de 5 para 7. As medidas não batiam com o do manual. O que foi que aconteceu? Estourou um mangote desse, estragou completamente o apartamento logo abaixo, um prejuízo de 60 mil reais, e a construtora chamou a responsabilidade da a empresa que fez o laudo. E a defesa dela foi nesse sentido. Não, o nosso laudo atende de acordo com os manuais dos fabricantes dos canos. Que cano? Não, amianto e tigre. Sim, mas qual é o cano que tem ali dentro? Não existe o manual? Ele não se reportou à questão do manual. A sentença ela foi desfavorável por uns aspectos assim interessantíssimos, excelência. Ele diz primeiro o seguinte: o perito sequer esteve no local. Ele não examinou as válvulas. Não, ele não examinou as válvulas mesmo, não. O que estava sendo periciado não eram as válvulas, não era a pressão do cano. O laudo estava, nós estamos interpretando como o laudo na parte de pressão estava show, estava correto, doutor Carlos, estava perfeito. O problema é que 8 é maior, matematicamente, até onde eu aprendi, é maior do que 6. Então, não precisava o perito ir até o local para medir a pressão, porque o que nós estamos discutindo é um trabalho que foi realizado no passado, não um trabalho que foi realizado agora. Então ele olhou, foi cara crachá. Eu acho que foi o dinheiro mais mole do mundo que esse técnico ganhou. Porque ele olhou e disse: ó, o manual tem 6, aqui tem 8. Está errado. Essa informação, pressão está dentro do parâmetro, estava errado. Então, a sentença pegou pelo fato de. Ponto relevantíssimo nesse caso. A inversão do ônus da prova aconteceu em sentença. Ótimo. Está invertido, está feita a inversão? Está. Quando o perito, perguntado ao perito pelo advogado da parte contrária, o senhor pode afirmar que esse foi o único fator que fez estourar os canos? O perito disse, olha, é impossível afirmar isso. Não tem como, não tem como se afirmar que é o único fator é esse. Agora, ele é preponderante e está errado. A pressão maior existia. Caso, como houve a inversão do ônus da prova, até onde eu entendo, deveria, então, a parte contrária produzir a prova dentro do laudo que ele fez para dizer a pressão, o erro nosso do não ter atendido o manual não gerou o vazamento. Mas não. O fato do perito, do assistente nosso aqui, vou chamar como assistente, mas o perito que fez o levantamento em cima do laudo, não do local, né, do laudo, disse claramente: olha, é impossível em qualquer perícia você afirmar que ele é o único fator, mas ele é absolutamente preponderante. Então, nesse caso, a sentença pegou, embora que tenha feito a inversão do ônus da prova. Aí eu fiquei sem entender que inversão foi essa, porque se ele não atraiu a obrigação do outro lado, ele diz, inverteu o ônus da prova, mas não foi feita a inversão. Ele deveria fazer a prova. O que se busca em relação à sentença, a desconstituição dessa sentença, é por esse fator principal. O primeiro que eu citei, houve uma falta de compreensão do magistrado em relação ao que foi periciado. Ninguém está discutindo que a pressão que tinha ali não era 8, era 20. Não. Nós estamos acreditando que no laudo feito pela Tecnov era 8. Só que 8 é errado. Está escrito no manual. O perito que fez, está aí nos autos, excelência, ele juntou as páginas do manual todinho. É o primeiro caso que eu vejo que pouquíssimos condomínios em Fortaleza, façam uma pesquisa dentro dos condomínios de vocês, qual é o síndico que tem um manual e segue o manual de manutenção. O síndico fez, seguiu o manual, entregou o manual para a Tecnov, e a Tecnov simplesmente ignorou o laudo que foi feito. Então, nesse aspecto, a gente pede
a, a reforma da sentença para a condenação da empresa em relação aos danos causados ao condomínio, que é o pedido da petição inicial. É assim que requer a Vossas Excelências. Agradeço, doutor Afrânio, pela sustentação oral e concedo a palavra ao relator desembargador Abelardo Benevides. Obrigado, presidente. Renovar meus cumprimentos a todos, os colegas e principalmente aqui o doutor Afrânio, que tem a sustentação oral. Tinha conversado com o presidente antes que ficaria em gabinete por necessidade pessoal, porquanto eu, como ele também, nós preferimos sempre estar presencialmente, né? É o melhor, até porque eu sinto prazer nisso, né? Eu vibro, eu gosto do que faço. Então, mas tive que estar no gabinete, não estava ouvindo bem. Achei que também nas sustentações aí que eu tenho, na pauta que são da minha relatoria, podia prejudicar o entendimento, a compreensão das partes advogadas. Eu achei melhor deslocar para cá. Qualquer necessidade aqui, a gente dá uma pausa. Bom, o processo em si. A despeito da excelência da sustentação do doutor Afrânio, eu tenho, e adiante de logo, a compreensão, você, voto provisório, estou ratificado, de que a sentença da doutora Miriam Porto Randall merece ser confirmada. Como visto aí, houve uma contratação no ano de 2018 para essa revisão entre apelante e apelada. Em 2019, no ano subsequente, houve esse problema que ensejou inegáveis prejuízos, inundação, etc. E aqui, trabalho da Tecnove, houve omissão, ou falha no serviço, principalmente, né? É o que se fala, é falha no serviço. Quem seja essa indenização, a juíza Cor entendeu que não, alinhou os motivos dela. Não existe prova nos autos. Aqui, e já começo tratando da questão da possível aplicação do CDC, eu até menciono no meu voto, que o condomínio não é uma entidade vulnerável, né? Se aplica a instituições condominiais, e o doutor que é especialista na área sabe disso, naqueles casos onde este ente, em regra, o Código de Defesa do Consumidor é para quem? É para o consumidor, pessoa física. A jurisprudência admite pessoas jurídicas ou entidades condominiais em determinadas circunstâncias, principalmente quando esse ente é vulnerável. E aqui não é. O doutor demonstrou aqui, com todas as ênfases, contratou uma empresa particular para fazer um laudo. Pagou e essa empresa elaborou um laudo. Eu não quero me alongar, mas eu passo até transcrição do depoimento do perito, entre aspas, o Aníbal, que foi arrolado de testemunha, onde ele diz, doutor, aí é que eu transcrevi, ipsiliter, ele diz que não foi a causa principal, data vênia. Ele menciona que a pressão sozinha não é capaz de ter causado dano, mas contribuiu. A expressão dele é o depoimento dele. Diz que não foi lá e tal, que foi contratado para fazer o serviço, tempos depois. E essa contratação, pagadores, membros da trinca julgadora, pagador Emanuel, pagador presidente, foi unilateral. O condomínio contratou essa pessoa. Infelizmente, ou não sei porquê, ou
porque estava convencido, o condomínio não requereu a prova pericial, requereu só prova oral. Nem a outra parte requereu, ninguém requereu. Aí o perito do juízo é uma coisa. Um laudo ou um parecer de um jurista é outra coisa. Alguém dá um parecer e você leva para o processo, tem nomes respeitáveis e tal, mas é apenas um parecer, né? Tanto que aqui eu cito decisões deste órgão fracionário, do STJ e deste órgão fracionário, abordando este aspecto. Um do STJ e outro da relatoria do desembargador Manuel Leite Albuquerque, mencionando isso. Laudo técnico unilateral não é prova suficiente para a comprovação de vícios construtivos em imóvel, se produzido sem contraditório e sem confirmação da prova pericial judicial. Aqui é um excerto do voto do desembargador Emanuel. E eu também transcrevo até a decisão do STJ, é uma coisa que nós, com a experiência de todos nós, inclusive o doutor Afrânio, nós sabemos que o laudo pericial também não é absoluto, mesmo o laudo do perito nomeado pelo juiz, porque senão não precisava de juiz. O perito já julgava, não é? Então, infelizmente, já essa ausência, a prova é muito raquítica aqui, o ônus é da parte, e não houve essa comprovação. Então, eu convenho a quem possa entender contrato, e ao doutor Afrânio, que fez uma bela sustentação oral, eu estou aqui mantendo a sentença, votando pela manutenção da sentença, e pinço um pequeno trecho que eu transcrevi no meu voto da sentença da doutora Miriam, onde ela diz, aspas, e não existe foto, vídeo, nada que pudesse, junto com o laudo técnico inicial, aí ela bota entre parênteses, prova unilateral, e a prova testemunhal, corroborar com a tese de que a falha na prestação de serviço executado pela requerida tenha sido a causa do evento danoso. Então, não há comprovação de qual causa foi essa. Então, senhor presidente, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso, o meu voto. Agradeço, desembargador Abelardo. Como voto, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Desembargador Albuquerque. O microfone está desligado, desembargador. Estão me ouvindo? Está ouvindo muito bem. Certo. Então, como eu falei, estou parabenizando a obra advogado pela sustentação oral. Já adiante que também, tendo que não há prova da presença do nexo de causalidade, o laudo que está colocado, um laudo, na verdade, unilateral, que não serve, no caso presente, para a comprovação da presença do dano. Agora, eu não entendi, bem quando o desembargador falou exceto o desembargador Emanuel, uma vez que eu estou acompanhando na fala do desembargador Abelardo. Citei a jurisprudência, processo, pode ver aí no voto, folha... Aqui não tinha voto de minha vaga, né? O voto, voto por excelência, a folha 9. Folha 9, é certo que, inclusive, eu mencionei aqui, eu pensei nesse trecho. A tese do julgamento, de Vossa Excelência, aspas, o laudo técnico unilateral não é prova suficiente para comprovação de vícios construtivos em imóvel, se produzido sem contraditório e sem confirmação por prova pericial judicial. Fecho aspas. Mas é dentro desse pensamento aí que eu ocupei Vossa Excelência.
Mas enfim, este meu voto acompanhando Sua Excelência, o relator. Na sequência, eu voto eu e eu deixo os meus respeitosos cumprimentos ao doutor Afrânio pela sustentação oral e eu também acompanho, doutor Afrânio, o voto do eminente relator, que foi muito bem dissecado no caso concreto, né? Peço um pouco da responsabilidade a existência do nexo causal. O nexo causal em que a apelante pretende apoiar a responsabilidade civil é fundamentado basicamente num laudo unilateral. Esse laudo, ele é, como o próprio nome sugere, unilateral e, portanto, não serve para amparar de forma segura uma responsabilidade civil, que deve ser extreme de qualquer dúvida. De maneira que, com as razões trazidas pelo eminente relator, tanto no voto escrito como no voto oral, eu acompanho integralmente, no sentido de desprover o recurso de apelação. E, com essas considerações, eu proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. Agradeço, doutor. Obrigado, senhor. Afrânio. Na sequência, chama a julgamento o agravo interno número 90 da pauta do PJR, relatoria do desembargador Abelardo Benevides. O agravante é José Maria Filomeno Gomes e o agravado é Fernando Carneiro Canuso e outra. Pela parte agravante, requereu sustentação oral a advogada Mariana Costa Filizópolis, escrita na OAB Ceará, sob o número 24.857. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutora Mariana. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. Então, Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos para realizar a sua sustentação oral. Perfeitamente, obrigada. Cumprimentar a todos os integrantes dessa primeira Câmara, desembargador Abelardo, relator, presidente, desembargador Ricardo, desembargador aqui Carlos Augusto, desembargador Emanuel também, que participará da votação, a ilustre representante do Ministério Público, também a ilustre representante da Defensoria, enfim, todos que fazem funcionar esta primeira Câmara, os colegas que aqui estão. Coloco aqui hoje, em representação da parte agravante, um agravo interno que foi interposto contra a decisão que negou o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, que, por sua vez, foi interposto contra uma decisão interlocutória do juízo da comarca única da Vara de Amontada. Essa decisão interlocutória, que é o objeto do agravo, ela foi proferida numa ação de oposição do ano de 2024 e em caráter realmente liminar, e ela não observou alguns critérios, respeitosamente, como eu vou colocar aqui, né, a questão de direito, e concedeu o quê? Determinou que em 72 horas a parte agravante, né, desocupasse uma área lá, que é o objeto da ação de oposição, e, além disso, suspendeu a ação principal, que é uma ação de manutenção de posse, que foi do ano de 2011, que lá tinha até então uma liminar vigente por mais de 12 anos, recentemente revogada parcialmente. O que acontece, então, excelências? Então, esse agravo ele tem como objetivo restabelecer essa liminar que foi concedida e que vinha estável por mais de 12 anos, e que foi de uma maneira muito, sem respeitar o contraditório, sem uma prova contundente, especialmente a questão da posse, né, da pessoa que apresentou a oposição, ela foi, então, baseada nisso que foi dada essa liminar, prejudicando aqui essa ação principal, e o pior, ainda suspendendo essa ação principal, todo o curso dela, tudo que já tinha sido feito e o que restava pendente ainda, ficou suspenso em razão disso. Eu queria só, primeiro, dividir aqui em alguns pontos. O primeiro fundamento que eu gostaria de destacar é o seguinte:
O agravante, ele é possuidor de uma área lá na Icaraí de Moncada, uma área de 6,1880 hectares. Essa área toda é conhecida de todos na região, que é o José Maria Filomeno. Ele e a família, ele tem inclusive um contrato de arrendamento lá, tem uma eólica lá instalada. Não há dúvida sobre essa área pertencente a ele, essa posse dele. No ano de 2011, apareceu uma pessoa na região, que é justamente o réu da ação possessória que ele tem desde 2011, se apresentando como dono de uma fração lá, mas ele não era dono dessa fração. Chamou muita atenção, não só do agravante, mas de outras pessoas proprietárias ali na região, que foram investigar esses documentos que ele apresentava, e observou-se uma cadeia dominial, a cadeia toda a lógica, as escrituras que ele apresentava, existia uma cadeia muito frágil, com falsidades, algumas delas bem evidentes, e outras que precisaram ser comprovadas, e constam realmente comprovadas nos autos do processo. Por isso que foi proposta a ação de manutenção de posse, que foi dada uma liminar em favor do autor daquela ação, o ora agravante. E essa liminar, ela vinha vigente até então ela estava vigente. Por umas 2 vezes, precisou ser reiterada a ordem pela tentativa de turbação da posse, exatamente pela mesma pessoa, que é o réu da ação, o Carlos Alberto de Freitas. Ele é o réu da ação. Pois bem, então, o que aconteceu? Qual foi a situação nova? No final de 2023, quando foi reiterada essa ordem de manutenção, apareceram os autores dessa ação de oposição, dizendo que eles eram donos de uma fração ali, daquele terreno, dizendo 650 metros quadrados, dizendo eles que adquiriram de quem? Carlos Alberto de Freitas, o réu da nossa ação possessória, né? O Carlos Alberto de Freitas é uma pessoa conhecida naquela região como um grileiro. A gente consegue observar, Excelência, tem até juntei no agravo, mas consta também na própria ação de manutenção de posse, uma série de ações que consta em nome da parte ré, né, daquela ação, todas envolvendo essa matéria possessória. Inclusive, uma delas, que é até um terreno confinante ao do agravante, que é da parte Valmir Magalhães Júnior, que inclusive a cadeia dominial coincide com a área da gente, tem até já uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Ceará, justamente conferindo ao Valmir Magalhães Júnior a legitimidade de possuidor, e não a um terceiro que apareceu por ali dizendo que tinha comprado a mesma situação aqui do ora agravante, dizendo que comprou uma área do Carlos Alberto de Freitas. Então, primeiro a gente também fala aqui no agravo que essa escolha da ação de oposição pelos agravados, ela é inadequada. Ela foi apresentada discutindo domínio, né? Os autores da oposição, eles alegam que adquiriram uma área de 650 metros quadrados do Carlos Alberto de Freitas e apresentam uma matrícula, que é onde a gente diz que a história da cadeia dominial está prejudicada. Existem aí elementos concretos em provas contundentes que mostram realmente esse vício mesmo, falsificações, adulterações, que se chega hoje a uma matrícula, uma escritura com uma aparência de válida. Esse assunto, então, essa ação de oposição, ela está inadequada porque ela alega domínio, mas a nossa ação, a ação principal é uma ação possessória. Então, contraria o artigo 682 do CPC e também a jurisprudência, inclusive, do STJ. Eu destaquei até no recurso um RESP aí do ministro que fala exatamente disso. Quando a ação principal ela é uma possessória, não pode se apresentar uma oposição tratando de domínio. É uma via inadequada. Esse é um dos pontos que a gente destaca. A outra questão que eu queria apontar também é sobre essa fragilidade da cadeia dominial. Existem mais provas que mostram realmente essa fragilidade, como eu disse, né? Primeiro, a pessoa que vendeu tem diversas ações na justiça, todas tratando dessa matéria. Inclusive o caso que eu falei, o caso análogo aqui do Valmir Magalhães Júnior, que é o terreno confinante, já com provimento aqui do Tribunal de Justiça do Ceará, exatamente favorável ao possuidor legítimo, no caso do Valmir Magalhães. Exatamente, a cadeia dominial, você vai perceber que a origem é a mesma da que a gente está falando.
O outro ponto também é que há um laudo feito por um perito, o perito Roberto Dantas, também apostado no agravo. Ele consta também na ação de manutenção de posse e ele consta também numa ação que existe um incidente de falsidade documental. Essa ação de incidente de falsidade documental tramita também lá na comarca de Amontada. É uma ação de 2014, pendente ainda de conclusão. Então, todos esses elementos, infelizmente, não foram observados quando dada essa liminar na ação de oposição. Por isso que a gente pede, no primeiro momento, que sejam suspensos os efeitos, porque realmente ela pede a desocupação de uma área que está em litígio, com uma liminar vigente e estável até então. Ela também, o que essa mesma decisão faz? Ela suspende uma ação de 2011, que estava com a instrução em andamento. Já tinha sido deferida a prova testemunhal, pericial, estava pendente de acontecer. Então, o que foi que aconteceu? Ele suspendeu essa ação mais antiga, que realmente estava avançada para a fase de instrução ser concluída, em detrimento de uma oposição de uma fração bem menor, 650 metros quadrados, e para resolver essa questão sem observar o todo e tudo que já foi feito, né? Não é uma matéria para se decidir sem oportunizar o contraditório, né? E sem observar toda essa documentação que eu estou falando, que existe nos autos principais da ação do incidente de falsidade documental. Também do histórico que existe desse vendedor, né, do Carlos Alberto de Freitas. O adquirente comprou dele, mas facilmente percebia-se que essa área era uma área objeto de litígio. Então, questiona-se até isso mesmo, a questão da boa-fé nessa aquisição. Se fizesse uma busca, perceberia que isso, quem alienou, né, tinha realmente uma lista de processos no mesmo sentido, era uma área litigiosa. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria de ressaltar também a questão do dano concreto, né, se não for dada essa liminar. Pedimos, em sede de liminar, que fosse suspensa a decisão, né, de primeiro grau, para que realmente pudéssemos apurar isso e voltar a tramitar a ação principal. Se não, depois que saiu a decisão lá do primeiro grau, observamos já uma movimentação da parte autora lá da oposição, colocando estacas novamente, o que mostra que está sendo edificado algo. Então, não saindo uma decisão aqui para suspender, possivelmente depois não conseguiremos retornar ao estado anterior. Vai ser uma medida inócua, né? Além disso, é um precedente perigoso, porque quem está alienando essas áreas de forma indevida, ela vai ter uma chancela, então, do judiciário em continuar a fazer isso. Essas vendas é o que está acontecendo. Ela está vendendo de forma indevida, porque não é uma área que pertence a ele, né? E ele fica omitindo esses processos todos que existem envolvendo esse terreno, né? E, em resumo, é isso que eu gostaria de destacar. Eu agradeço a atenção de todos e solicitamos o provimento do agravo. Obrigada. Obrigado, doutora Mariana. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Abelardo Benevides. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos. Todo, em especial a doutora Mariana, pela excelência da sustentação. A recebi, salvo engano, 2 vezes lá com a própria parte. E, inclusive, mergulhei nesse processo também bem. Mas, vejam bem, colegas, se trata ainda de um agravo interno tirado contra uma decisão da relatoria que negou o efeito suspensivo ativo, ou seja, o juiz concedeu na origem liminar, com as deliberações já mencionadas aí pela doutora Mariana, parte agravo, e eu neguei a liminar e mandei formar o contraditório. E o que é que se pede aqui? Primeiro, já deu para ver, né, conforme a eminente advogada já mencionou, há uma grande quantidade de demandas. Parece até aquela, viu, advogado concorrente. 3. Aquela, tem mais 3? Tem ação de reintegração, tem ação de manutenção e tem um incidente de falsidade documental. Aí, com
todas as vezes você decidir isso em sede de uma liminar, dar uma força liminar que ela não tem. Você pode dizer, o juiz esteve lá, mas eu acho prudente. Vamos julgar bravo. E vamos ver os pronunciamentos do juiz do acordo, essas diversas demandas, para a gente chegar ao mérito. Não posso dizer que é o senhor Zé Maria, ou é a Fernando Carneiro, Canuso e Suelen Campos Rocha, que sejam os possuidores ou proprietários, tal. Seria muito prematuro, a esta hora aqui, no nascedor do processo, já tomar uma medida desses jais. Como visto aí, a parte argue e a fundamentação TRIPS, né? Suposta nulidade das matrículas dominiais que embasaram a oposição. Podemos agora, em sede de agravo, principalmente liminar, tratar disso. Exercício prolongado e legítimo da posse, que é um elemento de convicção, mas não é definitivo. E a irreversibilidade da desocupação. Eu acho que nenhum desses fundamentos é capaz de autorizar agora a concessão da liminar perseguida. Parabéns à doutora Mariana. Meu voto, presidente, conforme já lançado no sistema, há uns dias, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito obrigado, desembargador Abelardo. Como vota, desembargador Manuel Leite Albuquerque. Pois não, senhor presidente. Como sempre falava o desembargador. Agora faltou o nome aqui. É o precatado. Eu analisei precatado. Você devia ter usado essa palavra. Até porque a palavra não é minha. A palavra é do dicionarista Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Quem mais gosta dessa palavra não sou eu, não. É o desembargador. Nosso presidente. Mas ele diz que é sua. Ele quando diz não, como diz o desembargador Emanuel. Ele achou muito bonito. E o desembargador Zé Ricardo também gosta muito. E Vossa Excelência achava que Vossa Excelência usar a palavra. Então como Vossa Excelência bem colocou, é precatado, na verdade, se faça a dilação probatória. Mais de uma ação, existe complexidade, e daí que eu vejo assim. Acompanhe Vossa Excelência na integralidade. Agradeço, desembargador Manuel. Na sequência, voto eu. Cumprimento a doutora Mariana Filizola pela excelência da sustentação oral. Mas eu também acompanho o eminente relator, porque vejo que aqui há uma complexidade fática muito grande, inclusive tramitam várias ações em torno desse imóvel, uma ação dominial, uma ação possessória, incidente de falsidade. Não recomenda que o tribunal avance sobre a competência dos juízes de primeiro grau no desvio dessa questão. E nós estamos aqui tratando de um agravo interno e, após o contraditório no agravo instrumento, certamente poderá, em tese, haver um clareamento da situação. Mas é recomendável, no momento, que não se conceda a liminar pleiteada, de maneira que acompanho integralmente o voto do eminente relator e parabenizo pela decisão bastante precatada, como diz o desembargador Manuel. Anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator. Obrigado. Desembargador Abelardo Benevides. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Agradeço mais uma vez a doutora Filizola. Para ter colocado na noite. Na sequência, chama a julgamento o agravo de instrumento número 96 da pauta, também sob a relatoria do desembargador Abelardo Benevides.
O agravante é Antônio Edmilson Gomes da Hora e também agravante Luiz Gonzaga Gomes da Hora e agravante também Eufrazino Gomes da Silva. A parte agravada é o doutor, é o senhor Antônio Gomes Pereira. Pela parte agravante, requereu sustentação oral a advogada Luânia Carol Ferreira da Silva, inscrita no OAB Ceará sob o número 40.900-A. Boa tarde, doutora Luane. Boa tarde, Seu presidente, qual o número, seu presidente? É o 96 do PJR. Doutora Luane dispensa a leitura do relatório. Sim. E concedo o prazo de até 15 minutos para realizar sua sustentação oral, doutora Luane. Desejo boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar especialmente o doutor Abelardo, o qual tivemos 2 reuniões e ele sempre muito simpático e atencioso, né, comigo. Eu gostaria de fazer algumas colocações importantes dentro desse processo, porque nós estamos tratando não de uma ação possessória, mas de um conflito familiar. Por quê? Nós estamos falando de 89 hectares de terra. É terra que se perde de vista. Essa terra, ela foi doada, na verdade, ela foi herdada por 7 irmãos, no qual apenas um deles está vivo, e os demais irmãos deixaram sucessores. Contudo, essa terra, há 6 anos, não existia registro dela. E aí, esse irmão vivo foi atrás do registro, ele já com 88 anos, hoje ele está com 94, o único irmão vivo. Ele, com 88 anos, veio de Pedra Branca, de moto, para registrar essa terra no INCRA e colocou os seus irmãos falecidos no documento, dando direito aos cunhados, aos sobrinhos, para que todos tivessem direito a essa terra. Ele veio administrando essa terra de que forma? Quando um cunhado pedia para construir uma casa, construa ali. Quando um sobrinho pedia para construir, construa ali. E foi a família construindo casas nesse terreno de forma aleatória. Assim como algumas partes do terreno, para evitar que gados, para evitar que animais ficassem no terreno, foram cercadas por eles, por família mesmo, irmãos, por cunhados, por sobrinhos. E algumas partes foram cercadas. Acontece que no final do ano passado, o seu Eufrazino, que é o único filho, que tem 94 anos, herdeiro, que está na propriedade, que tem o documento de propriedade do imóvel, ele resolveu construir uma casa na frente da casa dele. E ele pegou uma esquina que não tinha nenhuma cerca e começou a construir a casa. Só que havia uma cerca ao lado que em 2018, por conta da chuva, ela tinha caído e tinha sido afastada. Ele simplesmente pegou o pedaço e afastou ali por alguns metros e terminou de construir. Terminou assim, avançou um pouco mais com a casa e começou a construção da casa. E aí o sobrinho, por algum motivo, disse que aquela cerca, aquele pedaço de cerca que ele tinha construído parte da casa, era dele. Sendo que nunca houve sucessão, nunca houve divisão, é uma gleba de terra indivisa, onde todos são coproprietários, co-herdeiros, e que não há estabelecido qual é o pedaço de terra para cada herdeiro. Existe apenas no documento do INCRA uma porcentagem de 14,82% para cada um. E outro detalhe, eles alegam no interdito proibitório que o que eu estou aqui defendendo é porque eles entraram com uma ação de interdito proibitório, alegando que houve uma ameaça de posse de um terreno cercado, onde nesse terreno não tem nenhum imóvel construído, onde esse terreno não tem nenhuma plantação, não tem gado, não tem nada, é simplesmente terra, e é um terreno de todos, alegando que houve uma ameaça. Diante disso, o juiz Acó, numa liminar, mandou parar a obra dessa casa, que o senhor Eufrazino tinha começado a construir, e nós estamos aqui hoje, por conta que houve um agravo de instrumento, e eu estou com um agravo interno, tentando derrubar essa liminar para que a obra continue. Tendo em vista que, primeiro, não há posse. Não há prova nenhuma de que esses autores do interdito proibitório tinham posse desse pedaço de terreno. Por quê? Porque
todos são posseiros de todos os hectares daquele terreno. É uma gleba indivisa, tá? Eles simplesmente vieram para o interdito com alegações. Eles não provam, não tem posse, não tem nenhuma prova de que eles tinham posse de algo. Tá? Então, como não há posse, não há ameaça. Se não tem ameaça, não existe interdito proibitório. Possível. Não é possível. Tá? O que a gente tem aqui, realmente, senhores, é o que? É uma ação temerária, construída sobre alegações frágeis e absolutamente destruída de qualquer prova. Proposta por quem? Por quem jamais exerceu a propriedade. O seu Eufrazino, que é um senhor de 94 anos, que mora nesta terra desde que nasceu, ele organizou para que todos tivessem direito a essa terra. Ele registrou essa terra. Ele junta na defesa, a gente junta o documento do INCRA, a gente junta os tributos que foram pagos todos esses anos somente por ele. Nenhum dos herdeiros além dele, pagaram por esses tributos. Ele vem pagando sozinho, ano a ano, esse tributo. Então, ele é coproprietário. Por que que agora, no momento em que ele está construindo uma outra casa, ele está sendo proibido de construir a sua casa? Ele está com a obra parada. A casa está construída, só falta janelas e portas. E se esse processo demorar mais, se alongar ainda mais, essa casa ela pode ser aí por conta de chuva e sol, tem que ser refeita. Sendo que ele é proprietário, ele é posseiro, desde o momento que ele nasceu daquela terra. Não pode, nesse momento, por conta de alegações frágeis, ser retirado o seu direito de construir dentro da sua propriedade, do qual ele também tem posse. Nós estamos falando de um condomínio, nós não estamos falando de sucessão, de imóvel dividido. Com a devida vênia, a liminar que suspendeu a obra, ela se funda unicamente em palavras, unicamente em fotos. Fotos do pedaço de terra cercado, sem qualquer prova de que foi cuidado aquele bem por quem alega, de que houve uma manutenção daquele bem por quem alega. Tá? Não há ameaça, não há invasão, a casa já está construída. Não há risco nenhum após, porque o senhor Eufrazino, ele é proprietário e possuidor do bem, então ele tem sim o direito de construir. E o que a gente está vendo realmente é um abuso de direito de demandar. Eles estão tentando intimidar através do exercício do judiciário. Por isso, excelências, a manutenção dessa liminar, ela significa manter o equívoco, que é impedir o uso legítimo da área comum por quem tem direito. E aí eu pugno para que vossas excelências determinem que o agravo interno ele seja conhecido e provido para que a obra ela possa voltar. Agradeço, doutora Luânia, Carol, pela sustentação oral, e o eminente relator proferirá seu voto. Obrigado, presidente. Renovo sempre os cumprimentos a todos, especialmente a doutora Luânia, Carol, tem nome de papa, né? Eu, inclusive, a recebi 2 vezes no gabinete, conversando, ouvi, procurando exatamente ter a compreensão. Se a parte procura, se a outra tivesse procurado também, eu teria ouvido e tentado, evidentemente, com os elementos dos autos, formar minha convicção. Mas, como todos viram aí, os colegas julgadores, é um conflito lamentável, familiar, de pessoas idosas, a maioria dos membros da família já faleceram, já estão os filhos dos, então, parceiros hoje, terreno já proprietário, hoje foi feito o registro do imóvel e tal, e o terreno é comum, e foi cada um, conforme eu compreendi de toda essa controvérsia, pegava um pedaço aqui e construía. Não, eu vou fazer ali em cima do morro, vou fazer abaixo, e cada um foi fazendo. E
tomando posse. E aqui, o agravante, como a doutora mencionou aí, uma parte que estava lá cercada e tal, a cerca caiu, e ele avançou um pouquinho, né? Avançou um pouquinho nessa área. Então, supostamente, por ação de um sobrinho, entrou com a medida judicial, dizendo, não, esse aqui é meu. Aqui, dentro do que nós convencionamos, cada um vai fazendo aí. Então, a controvérsia é essa. A pessoa que alega que aquele pedaço era dela, até a doutora usou essa palavra ali na tribuna, foi um pedaço que agregou outra parte, depois da cerca, e juntou. A parte alega, o juiz só concedeu a liminar depois de formado o contraditório, com contestação e tal, e aí concedeu a liminar. Então, é muito parecido com o caso anterior, só que esse aqui já houve, tem aspectos peculiares, mas os elementos até então existentes nos autos, não é a certeza, evidentemente, na fase inicial, e digo que a parte teria aquela posse. E então eu vejo, e vou tentando ser bem objetivo, que aqui cabe essa providência, né? E vamos aguardar a instrução. Eu menciono aqui no meu voto, o acervo probatório sinaliza a posse legítima e provável ameaça de turbação ou esbulho. Nós sabemos que as ações possessórias elas podem entrar com qualquer um e ela pode ser convertida, né? Elas se transmudam. Então, com todo respeito à doutora, eu acho que aqui nós não podemos esgotar, no sede de agravo, essa questão. Então, o juiz, inclusive, está mais próximo dos fatos, né? Não que o juiz tenha razão, mas ele está lá, está vendo, às vezes colhe informação até extra-autos que ajuda no convencimento, como eu colhi com a doutora, né? Então, eu estou aqui, com todas as vezes, doutora Luane, conhecendo e não provendo o agravo de instrumento e tendo não conhecendo o agravo interno, foi tirado contra a decisão que negou o efeito suspensivo ativo. Eu voto nesse sentido, presidente. Agradeço, desembargador Abelardo. Como voto, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. O desembargador que eu acabei esquecendo o nome é o Bardoclés Aguiar de Magalhães. Gostaria de dizer que, analisando diretamente, eu parabenizo aí a doutora advogada. Bem objetivamente, eu acompanho o excelência relator. Agradeço, desembargador Albuquerque. Na sequência, voto eu parabenizo e cumprimento a doutora Luane Carol Ferreira da Silva pela sustentação oral. E aqui eu também sigo o voto do eminente relator, tendo em vista que estamos diante de um agravo de instrumento e não é recomendável até que haja não é recomendável a modificação do que foi decidido até que haja a devida instrução da causa perante o juiz de primeiro grau. De maneira que acompanho o eminente relator e proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Tá, obrigada e boa tarde. Agradeço, doutora Luane, mais uma vez. Mas julgamento, apelação civil número 195 da pauta do PJR, natureza do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Apelante é Unimed Fortaleza e o apelado é Erinan Gêneva Alves Enoque. Pelo apelado, requereu sustentação oral Dr. Rubens César Parente Nogueira, OAB Ceará, número 42.725. Emanuel Leite Albuquerque. Só faço na minha presença. Aqui, ó.
Doutor Rubens, boa tarde. Boa tarde, presidente. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. Eu lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar a sua sustentação oral. Boa tarde a todos. Cumprimento em nome do presidente, desembargador José Ricardo, também desembargador Carlos Augusto, desembargador Emanuel. E essa apelação da Unimed Fortaleza trata-se de uma ação envolvendo o sensor Libre, aquele sensor que controla a glicemia. E, excelentíssimos desembargadores, não tem como a gente enfrentar essa discussão sem trazer um pouco da descrição da apelante. Erina Geneva é uma jovem senhora de 59 anos que convive com a diabetes tipo 1 há muito tempo e, a partir da Covid, certo, que a gente sabe muito bem que o grupo de pessoas que tinham diabetes eram o grupo de alto risco para a Covid, ela superou a Covid, apesar da internação de 10 dias internada, mas, infelizmente, essa passagem pela Covid a deixou com sequelas ainda maior. Avançou a diabetes, certo? Ela, então, passou a ter hipoglicemia noturna, certo? Com risco de coma ou até chegar a óbito, e, além do mais, passou a ter necrose na ponta dos dedos. Então, passou-se a não ter mais condições de realizar o exame capilar de glicemia e ainda o risco de morte em razão da hipoglicemia noturna. Apesar de todo o acompanhamento do dermatologista e do nutricionista, tentando equilibrar toda uma alimentação para que ela supere essa situação noturna, certo? Tal caso ainda não aconteceu. É uma luta diária. Então, diante do alerta da endocrinologista, que, olha, você pode ter uma situação fatal, certo? Não restou outra dúvida a dona Erina, a não ser pedir ajuda. E pedir ajuda a quem? Ao plano de saúde que paga há mais de 35 anos. Me socorra. Foi isso que ela pediu ao plano de saúde. Por quê? Eu não tenho condições de realizar mais o teste capilar, curando os dedos, eu corro o risco de perder, de gangrena nos dedos, e também, ainda mais, eu corro o risco de morte em razão da hipoglicemia noturna, que, por sinal, nos autos das contrarrazões, a gente colocou 2 episódios recentes, onde o sensor Libre foi essencial para impedir uma situação gravosa. O sensor, ele age da seguinte forma no corpo da apelada, né? Ele é programado para disparar o seu celular a partir do momento que a glicemia baixa de um nível perigoso. Então, no momento em que isso acontece, no turno, como nos 2 exemplos foi colocado aí nos autos, né? Aciona o telefone e, logicamente, ela acorda. Sem esse suporte, sem esse apoio, corre o risco eminente de morte, porque num sono profundo, a glicemia pode baixar a pontos que ela não consiga despertar e procurar ingerir alguma coisa que consiga superar essa situação. Eminentes desembargadores, diante desse contexto, certo? Não restou outra opção, como já falei, de se socorrer com o plano de saúde. Me causou um certo incômodo, um certo espanto, quando a própria dona Erina, ao colocar toda essa situação diante da negativa do plano, chegou a dizer: Rubens, me diz uma coisa, será que eu estou interpretando corretamente? O plano de saúde está me dizendo, olha, eu não concedo esse instrumento que pode salvar minha vida, melhorar minha dignidade, e prefere que eu chegue ao hospital para amputar meus dedos, ou então até em coma. Será que o plano de saúde está me dizendo isso? Está querendo dizer para mim que, olha, a senhora pode dormir em paz. Se por um acaso aí você me cair e a senhora entrar em coma, vem aqui que a gente te ampara, como é que se diz? Te cuida. Né? Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos é que a Unimed realmente reconheça a situação gravosa e forneça de forma tranquila esse benefício para a parte. Diante da negativa, não restou outro ponto de se buscar
o Poder Judiciário para amparar o direito e a proteção à vida da apelada. Nesse contexto, o juiz de primeiro grau concedeu, certo? Concedeu esse benefício, concedeu dano moral em razão de toda a dificuldade que a apelada teve em produzir provas para esse direito, certo? Estão todos nos autos, certo? Memoriais estão identificados todos os IDs, onde tem o laudo da endocrinologista, alertando de forma clara risco de morte na falta do uso do sensor. Então, excelências, o que nós desejamos é que essa apelação da Unimed não seja conhecida e, caso seja conhecido, seja improvido. É isso que deseja a parte apelada. Muito obrigado, desembargador. Obrigado depois. Muito obrigado, doutor Rubens César, pela sustentação oral. Como vota o desembargador relator, desembargador Albuquerque? Desembargador Albuquerque? O microfone está desligado, desembargador Albuquerque. Parabenizo o nobre advogado pela sustentação oral. Deixa eu voltar aqui. Então, esse aparelho atendido aí pelo nobre advogado contra dificuldade em função da 9.598 na artigo 10, parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei 9.596. Não há como dar cobertura a esse monitoramento contínuo da glicemia, equipamento destinado a esse monitoramento no âmbito domiciliar. Temos diversas jurisprudências a respeito, que o ministro Marco Aurélio, e que mais de 2024, que inclusive citando a nobre, preparada para iniciando veículo, e outras decisões da jurisprudência que eu tenho apresentado aqui, na do Everardo Sene, Narradora Maria de Fábio Meleiro, a do Carlos Augusto Correia. É daí que eu estou conhecendo o recurso e dando provimento para formar sentença em primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Muito obrigado, desembargador Albuquerque. Na sequência, eu voto e eu cumprimento aqui o doutor Rubens César Parente Nogueira pela sustentação oral. Doutor César, nós nos solidarizamos bastante com a situação da dona Erinã Geneva Alves Enoque. No entanto, o voto do eminente relator está em consonância não apenas com a lei dos planos de assistência à saúde, como também com a jurisprudência consolidada, tanto no Tribunal do Ceará, como também no Superior Tribunal de Justiça. E por um motivo muito simples, a lei dos planos de saúde não autoriza cobertura para equipamentos de uso domiciliar. E esse equipamento, esse freestyle, que não é nada mais, nada menos do que um medidor contínuo da glicemia, ou seja, é um glicosímetro, né? E, inclusive, desembargador Carlos Augusto, a Conitec, que é o órgão responsável por incorporação de novos procedimentos no Sistema Único de Saúde, já
não recomendou a incorporação desse tratamento no Sistema Único de Saúde. E há vários pareceres do Natjus também, igualmente, não evidenciando a superioridade desse glicosímetro em relação aos procedimentos convencionais. De maneira que, tanto pelo fato de a Lei dos Planos de Saúde excluir esse freestyle, medidor de glicose, como também pelo fato de que a jurisprudência consolidada hoje nos tribunais do país, inclusive do STJ, toda é unânime no sentido de reconhecer que se trata de um dispositivo de âmbito de uso domiciliar e que, portanto, o plano de saúde não está obrigado a realizar a cobertura. A título de exemplo, Vossa Excelência, dentro em breve, terá acesso ao inteiro teor do voto do eminente relator. Ele traz aqui julgamentos recentes do STJ, de 15 de maio de 2024, relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, exatamente nessa linha de pensamento, e da jurisprudência do Tribunal de Justiça, a citação de julgados da Segunda Câmara de Direito Privado, relatoria do desembargador Lucena II, Segunda Câmara de Direito Privado, Maria de Fátima Melo Loureiro, e no âmbito desta Primeira Câmara de Direito Privado, cita-se também um julgado da relatoria do desembargador Gomes Correia, do dia 27 de novembro de 2024. Não diferente disso, eu também tenho vários julgados da minha relatoria na mesma linha de pensamento, de maneira que não há outro caminho, desembargador Albuquerque, se não seguir o voto proposto por Vossa Excelência, como o voto do desembargador Correia. Senhor presidente, renovando aí os cumprimentos, doutor Hernani, né? Hernani, né? Doutor Rubens César. Rubens César, aliás, eu confundi com realmente eu sou solidário aí com o paciente, né? Mas esse equipamento é de uso domiciliar, né? E como tal, nós temos essa vedação, é uma vedação legal e também jurisprudencial que há muita gente vem aplicando aqui, né? Tanto em tribunal como em STJ. Acompanho inteiramente o voto da relatoria. Proclamo o resultado, que é unânime no sentido de dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. Agradeço mais uma vez ao doutor Rubens pela presença, pela sustentação oral. O julgamento está encerrado agora. Na sequência, a apelação civil número 126, relatoria do desembargador Abelardo Benevides, apelante é Nota Empreendimentos e Participações Limitada, e o apelado é Orlando Pacó. Requereram sustentações orais tanto o advogado do apelante, doutor Humberto Antônio Alves de Moraes Mendonça, como também pelo apelado, o doutor Matheus de Azevedo Mendes. Doutor Matheus se encontra? Vossa Excelência? Vou fazer uma pergunta a ambos. Se dispensam a leitura do relatório? Dispensam? Terceira interessada, a doutora Deisiane Souza, não é isso? Dispensam a leitura do relatório. Então, vou conceder, em primeiro lugar, a palavra ao advogado da apelante, que é uma empresa, o doutor Humberto Mendonça, que disporá do prazo de até 15 minutos para realizar a sua sustentação oral. Boa tarde a todos. Boa tarde. Excelente presidente, nobre relator, em nome de quem saúdo a todos, Ministério Público, Defensoria, desembargador Carlos Augusto, doutor Emanuel, Força Pública, colegas, advogados, servidores. O caso aqui em questão, na origem, tramitou, é uma ação de obrigação de fazer, que tramitou na 34ª Vara Cível, inicialmente na 20ª Vara Cível, aí houve uma redistribuição e o processo tramitou por lá. Trata-se de uma ação de obrigação de fazer, em que se busca o cumprimento de 2 contratos
relativamente a 8 lotes, localizado numa quadra que fica de frente à Avenida Dolo Barreira, mas especificamente são ruas que cortam, né? A Celestino Rodrigues e a Maria dos Anjos Machado. Agradeço o doutor Abelardo, a gente fez um breve resumo aqui do que vem abordando, porque o caso é o seguinte: o caso ele trata, na matéria, é uma ação, é uma obrigação contratual e de direito imobiliário. A gente busca o cumprimento do contrato esse firmado por 2 amigos, o representante da empresa apelante, juntamente com o senhor Orlando Facol, fizeram esse contrato. Cabe aqui até uma reflexão de se cogitar assim, o que se leva alguém a vender um imóvel. O que é que você vai vender um imóvel? Você tem um imóvel, seu patrimônio, o que é que você vai vender? Você pode vender para fazer um outro investimento, você pode vender para fazer uma permuta, como a parte que interveio no processo argumenta, né? Pode vender também por necessidade, pode estar com dificuldade financeira e precisa vender. E foi essa a hipótese que o meu cliente foi procurado. Foi procurado pelo senhor Orlando Facol. Ele diz: rapaz, o que é que você tem de imóvel? Eu compro. Me venda, eu assino um contrato. E assim foi feito. Foi feito um contrato. Isso é importante, essa relação, porque isso dá uma segurança jurídica a todos os envolvidos, do mercado imobiliário como um todo. Porque se fosse assim, a pessoa que vende o imóvel e que fica insatisfeita, vem alegar o que foi alegado na contestação, e que infelizmente foi reconhecido na sentença, que houve um empréstimo. E que por conta disso, em razão desse empréstimo, houve uma simulação, que o contrato é nulo, inclusive até redundou aí no reconhecimento de uma prescrição. E o fato que a gente vem apontando é o seguinte: existem inconsistências por parte do promovido. Consistências sérias, não só pelo promovido, mas também pela empresa Fertapé, que é o terceiro interessado, onde eles apresentam um contrato esse de permuta. Em algum momento foi provocado pelas escrituras, pelas matrículas do imóvel, não foi apresentado. A gente solicitou ao cartório, e o cartório apresenta, a gente solicitou uma matrícula, e na matrícula consta uma escritura de compra e venda, não foi permuta. Né? Isso desfigura até o aspecto do interesse da empresa Fertapé no processo, quando ela se pagou em dinheiro, isso porque ela construiu um prédio aqui próximo a Iguatemi, e 2 apartamentos em tese teriam sido permutados. Sendo que quando foi para a escritura foi uma escritura de compra e venda, com pagamento em moeda corrente, e não em permuta. Quer dizer, a escritura pública, dotada de fé pública, não refletiu aquilo que foi alegado nos autos através do contrato apresentado. Busca, de alguma maneira, fragilizar o contrato inicialmente feito, porque vamos aqui também fixar esse histórico. Primeiro contrato firmado, o imóvel, a parte recorrida, a parte apelada, vendeu o imóvel 2 vezes, a pessoas distintas. Primeiro, em 2008, para o meu cliente, a parte apelante, e em 2011 para a empresa Fertapé. Coisa que, por si só, já acarretaria aí um inequívoco enriquecimento sem causa, um enriquecimento ilícito. Né? E aí a gente, no decorrer do processo, na discussão que houve nos autos, inovou-se numa prova testemunhal que afrontou diretamente, contradisse completamente aquilo que foi dito na contestação, pela parte apelada, pelo senhor Orlando Facol. Quando ele contesta afirmando que ele estava com dificuldade financeira e que alegou a questão do empréstimo. Isso na defesa dele na contestação. Quando é na audiência de instrução, ele traz 2 ou 3 testemunhas alegando que houve, na verdade, um financiamento de campanha. Porque o representante legal da empresa apelante foi político em algum momento, e ali cogitou-se que estaria tendo financiamento. Por que ele não alegou isso na contestação? E aí ele trouxe um fato novo,
inovou-se no processo, a sentença, que é isso um ponto que a gente traz em questionamento da apelação, ela traz ela se reveste de uma decisão surpresa, porque ela se ampara no fato novo, onde não se admitiu contraprova, onde há uma contradição entre o próprio apelado, onde ele fala na contestação, reitero, a questão da dificuldade financeira, e só numa instrução é que uma testemunha, o próprio depoimento dele, fala, não, ali foi um financiamento de campanha. Ele estava precisando de um recurso, e aí foi dado o imóvel em garantia, que aí para fugir, a simulação em tese que eles alegam, é que para fugir do pacto comissório, que é vedado, ele teria havido a compra e venda. O que é um absurdo. Ora, aí eles alegam, o que mais? Por que ele não tomou a posse? Porque o imóvel foi quitado. Essa compra, os contratos foram quitados. E por que não tomou a posse? Ora, eles tinham uma relação de amizade. Essa questão do tempo, o próprio Enfertapé também assinou um contrato em 2011 e não passou a escritura. A gente só veio conseguir uma liminar no início do processo para bloquear as matrículas. A gente veio conseguir essa liminar em 2017. Por que eles não passaram a escritura antes? Houve também uma demora por isso. Então, assim, havia uma relação, como ainda há, de certa forma, uma relação de amizade entre o representante legal da apelante e o apelado. Houve ali, num determinado momento, até eu acho que no transcurso aí dos anos seguintes ao contrato, uma certa objeção a se entrar com a ação, porque um amigo entrar judicialmente contra o outro é uma medida, um mínimo antipática, você vai, vou processar um amigo. E aí eu conversando com ele, dei uma orientação a ele, ele me procurou, ele disse, rapaz, é o seguinte, você está correndo o risco de prescrição, porque uma obrigação de fazer isso prescreve em 10 anos. E aí coube a mim essa advertência, ele ficou preocupado, a gente notificou, tomou essa cautela de esgotar as medidas, fazer, olha, a gente vai ser forçada a entrar com essa medida de obrigação de fazer para obter as escrituras, né? E assim se delineou o processo. Na inicial, a gente apresentou, e aí é uma questão de cautela, a gente apresentou um pedido subsidiário. Por quê? Vai que alguma razão, questão ligada a quê? A participação do cônjuge, certo? Porque é o seguinte, eles apontam a não participação do cônjuge do apelado como uma fragilidade que pudesse representar uma prova da simulação. Porque é um absurdo. Porque nessa relação de amizade entre amigos, sabendo ele que era casado, quando ele apresenta o contrato assinando sozinho, ali é uma relação de confiança. Se for para assinar a escritura, na hora da escritura do instrumento público, é que se você exige a participação da mulher. Eu estou falando isso para efeito registral. Até porque o STJ já pacificou o entendimento de que é uma jurisprudência, no sentido de que, quando na obrigação, pela natureza de um direito pessoal que permeia o contrato, não necessariamente é obrigatória a participação do cônjuge. Tanto é, e aí cabe aqui uma ressalva, que na matrícula dos imóveis só veio ser averbado o regime de casamento do apelado já em 2016, quer dizer, 8 anos depois do contrato. Poderia se abrir uma presunção de que o próprio regime de casamento poderia permitir que ele assinasse só. Então, assim, isso não é prova de não tem como provar algo que é inexistente, algo que não houve. Então, é o seguinte, num pedido subsidiário que a gente apresentou, está pautado no aspecto da restituição, ou reparação, ou do modo genérico, a indenização. Por quê? E até fundado no decorrer dos autos, no artigo 182 do Código Civil, que diz que, em sendo invalidado o negócio, restituem-se as partes ao estado anterior. Então, é um pedido subsidiário que a gente apresenta, né? E o que foi negado pelo magistrado de piso, em razão de uma eventual prescrição, ele reconheceu prescrição com base numa jurisprudência que aponta uma responsabilidade extracontratual, quando se sabe que toda a base desse processo é do direito contratual. O fundamento dele também foi equivocado. Então, assim, a gente pede o provimento do recurso no sentido de julgar procedente a ação e agradece a atenção e um bom trabalho a todos. Muito obrigado, doutor Humberto. Chama agora para fazer a sustentação oral pelo apelado, doutor Matheus de Azevedo Mendes. OAB Ceará
40.100 para soar. Boa tarde. Meus cumprimentos a todos os presentes, que eu faço peço venha para fazer de forma bem sucinta, dado o avançar da hora, tentar ser o mais objetivo possível em minha sustentação. Bom, venho aqui falar em nome da parte recorrida, o senhor Orlando Facó, e devo iniciar dizendo que esse é um caso em que a análise minuciosa da prova, produzida nos autos, seja ela o acervo documental, seja a instrução, a prova oral, que foi colhida por meio de depoimentos, é essencial para a solução da questão, porque é a análise conjunta, desse acervo probatório, e não nenhum elemento isolado, que vai levar à conclusão, a mesma conclusão a que chegou o juízo sentenciante, como bem mencionou o desembargador Abelardo, no sentido de que o magistrado de primeiro grau tem um contato direto com a prova, e ele teve esse contato direto, ele teve ele conduziu a produção da prova, principalmente aqui eu reforço a prova oral, e destaco, inclusive, que antes mesmo da audiência de instrução, o juiz ele promoveu uma atitude prevista no Código de Processo, no artigo 357, que fala da decisão de saneamento e organização do feito, e o fê-lo de forma a designar uma audiência para tanto. Então, antes da instrução, houve uma audiência em que foi feito o saneamento e a organização do feito. Nessa audiência foi foi sustentada a tese da contestação, no sentido de que houve um negócio dissimulado, ali, ocultado pelos contratos que foram apresentados, os contratos de compra e venda que foram apresentados pela parte autora, quando ajuizou a ação, que essa compra e venda, na verdade, portanto, foi uma simulação e que se pretendia, por meio da prova oral, por meio da produção de prova testemunhal, demonstrar isso, atraindo, ou seja, ali o ônus para o demandado, nesse sentido de comprovar a simulação, que houve essa simulação, e demonstrando que havia interesse na produção dessa prova, sabendo que o ônus era dele demandado, aqui recorrido. Então, inclusive, houve, nessa audiência, foi mencionado expressamente os detalhes que se pretendia provar e que estavam já genericamente postos na contestação, mas que não contradiz, o que foi defendido na defesa e os fatos que foram comprovados em audiência não se contrapõem, porque no fim das contas a essência do negócio dissimulado foi identificada pelo juízo sentenciante, ou seja, que houve ali, na verdade, um empréstimo cuja garantia de cumprimento seriam os imóveis, objetos dos contratos de compra e venda, que, na verdade, se prestaram somente a esse papel, a promover essa garantia. E jamais houve a manifestação das partes no sentido de realizar a alienação desses bens. É válido destacar, dentro de todos esses elementos, que devem ser analisados conjuntamente, primeiro, o objeto desses contratos. Dos dois contratos, abrangem 8 lotes, como o nobre colega que me antecedeu mencionou. A soma dos valores desses contratos, e ali o preço que foi estabelecido, portanto, para esses imóveis em 2008, foi de R$300 mil. O negócio havido em 2011, a alienação desses mesmos lotes em 2011, na verdade, desses mesmos 8 lotes, mais um, então, todos os lotes objeto aqui dos contratos que são objeto do processo, eles foram objeto dessa outra negociação, dessa alienação, aí sim, alienação havida em 2011, em novembro de 2011, portanto, 3 anos e 2 meses após a distância entre esses dois contratos. Ele estabeleceu para os mesmos 5 lotes, que no contrato anterior com a nota, com a empresa apelante, tinha sido atribuído um valor de R$200 mil, os mesmos 5 lotes, o de 71 a 75, previram que eles seriam dados em dação em pagamento e quantificados ali em R$800 mil, que por si só, já a título de comparação direta, já que a gente está falando aqui de
8 lotes no primeiro, nos 2 contratos com a nota e 9 nos contratos com a Fertapé, para efeito de comparação direta, pegando os mesmos 5 lotes, há uma discrepância de 4 vezes do valor atribuído. Então, esse é o primeiro elemento, esse que demonstra que o próprio mercado, ao precificar esses bens, claro, não vou ser leviano e ignorar que existe transcurso do tempo, são 3 anos de diferença, existe a possível variação de valor do preço, né, desses imóveis do mercado imobiliário, claro, mas esses elementos não justificam a quadruplicação do valor, né, desses exatos mesmos 5 lotes, e quando comparado, né, os 8 na totalidade dos contratos com a nota, que somam R$300 mil, com os mesmos 8 mais 1 na negociação feita com a Fertapé, a gente tem um valor de R$1.400.000, quase o quinto. Então, esse é o primeiro elemento, a distinção, né, a discrepância entre o valor ali, né, desses supostos contratos, dessa suposta compra e venda celebrada com a empresa nota apelante. Um outro ponto, né, que o colega que me antecedeu menciona, a ausência da outorga uxória, ela não se justifica com toda venha nos argumentos trazidos, porque no próprio depoimento pessoal, o senhor Marcelo Teixeira afirma que a empresa ela foi constituída em 1996 para atuar nesse segmento de investimentos imobiliários, com fins de hotelaria também. Portanto, à época dos fatos, em 2008, ela já contava com 12 anos de atuação e experiência, e deixou de observar essa formalidade que parece simples, mas é essencial à validade do negócio. É exigência legal essa outorga do cônjuge, para que o negócio seja considerado válido, para que essa alienação ela possa ser rígida. E não se justifica, pelo teor do depoimento dele, que houve apenas uma falha, né, na não exigência dessa outorga ali nesses contratos. Além disso, a anuência da esposa do senhor Orlando, que também está habilitada no processo como terceira interessada, ela foi prestada nessa alienação, nesse negócio envolvendo os mesmos lotes, num negócio celebrado com a empresa Fertapé, que já demonstra que a prestação da anuência no negócio posterior confirma que não havia anuência alguma no anterior, né, nos contratos anteriores. Então, isso aí é mais um elemento que leva à conclusão de que não havia interesse na compra dos móveis pela parte apelante. Apenas o de garantir que, caso a transferência deles não fosse possível, e o que invariavelmente não seria por conta da ausência da outorga uxória, né, com que levaria à nulidade desses contratos, o senhor Orlando Facol, vendedor, né, figurando como vendedor desses contratos, invariavelmente teria que arcar com os ônus dos encargos previstos no contrato pela inexecução do negócio. E esses ônus quais são? Juros de 3% ao mês e multa diária de R$5.000, caso ele não devolvesse o valor recebido, né, dentro do prazo estipulado nos contratos. Que é mais um elemento que tem que ser considerado. É uma outra inconsistência do contrato. O ônus excessivo do vendedor no caso de inexecução do objeto. Outra inconsistência, excelências, ainda me atento aqui aos instrumentos, certo? Apenas aos instrumentos, é que eles previram a responsabilidade do vendedor, né, pela providência de lavratura da escritura pública e pelas despesas cartorárias e tributárias, né, os emolumentos de lavratura da escritura, de registro, tributo, né, o ITBI, que incidiria, né, nessa suposta transferência. Quando no depoimento pessoal, o representante da empresa apelante afirmou que é de praxe que a pessoa que compra, faça a escritura e pague o ITBI. E nesse caso em específico, não foi assim, foi isso que foi previsto no contrato. Esse ônus ele foi imposto ao vendedor. Ou seja, o contrato não condiz com a prática de mercado, porque a empresa ela não queria assumir qualquer ônus decorrente da negociação em que ela não estava adquirindo imóveis, mas sim emprestando os valores que foram atribuídos
supostamente atribuídos a esses bens. Um outro ponto, excelência, e aí já me adentrando mais aqui na prova oral e ainda no depoimento pessoal da parte apelante, é que ele afirma que havia um interesse em construir um empreendimento nesses lotes. E isso não condiz, né, isso não explica essa demora toda para que houvesse a notificação extrajudicial, para que houvesse o ajuizamento da presente ação, principalmente quando havia a previsão no contrato de que a obrigação do vendedor de providenciar a lavratura da escritura pública era de 30 dias após a quitação do pagamento, inclusive com a permanência dele, né, a permanência dele no imóvel. O vendedor, o comprador, ele sequer foi emitido na posse e o vendedor permaneceu nela, dentro de um contexto em que havia um suposto interesse de construir um empreendimento nesses mesmos lotes. Então, excelências, além disso, e aí para arrematar a questão, a gente chega à prova testemunhal produzida pelo demandado, pelo senhor Orlando Facó, que confirmou, né, que realmente, e aí encontrando correspondência no depoimento da parte autora, a parte apelante, que à época dos fatos, né, em 2008, havia um pleito eleitoral em curso, né, municipal. A testemunha era candidato a vice-prefeito numa chapa do município de Beberibe, e de um grupo político, né, ligado ao vendedor, o senhor Orlando, que inclusive o candidato a prefeito era seu sobrinho, e por esse motivo nós sequer cogitamos arrolá-lo como testemunha, pela vedação expressa, né, da lei em relação ao o parente de até terceiro grau. Mas a testemunha, que era o candidato a vice-prefeito, ele confirmou que naquela reta final de campanha houve a necessidade do aporte de recursos, né, e que, como já havia uma relação política anterior, de 2006, entre o senhor Orlando, né, vendedor, e o senhor Marcelo Teixeira, sócio da empresa apelante, houve ali um acordo entre eles, no sentido de que haveria esse investimento, haveria esse aporte, esse empréstimo desses recursos, para que, havendo a eleição da chapa, né, ela apoiaria nas eleições seguintes, em 2010, o senhor Marcelo Teixeira na sua candidatura à reeleição do cargo de deputado federal, que ele confirmou que realmente exercia o mandato em 2008, motivo pelo qual, inclusive, ele sequer assina os contratos, são objeto aqui do processo. Né? Quem assina como representante da empresa, da nota, é a senhora esposa dele. Então, excelências, o que o juízo de primeiro grau interpretou e entendeu a partir de todos esses elementos é que havendo o reconhecimento, né, do pacto comissório, cujo objeto da garantia, né, no caso dos imóveis, não pode ser transferido ao credor em hipótese de não pagamento da dívida, isso seria nulo. Essa cláusula, ela seria flagrantemente nula, inclusive com reconhecimento, com ressonância na jurisprudência do STJ e deixa egrégio do Tribunal de Justiça cearense. Com isso, né, o transcurso do prazo, né, que restaria, né, da pretensão que restaria à parte apelante de cobrança da dívida líquida, né, do contrato verbal, de reaver, na verdade, os valores da dívida líquida previstas no instrumento contratual, ele estaria prescrito por conta do decurso do prazo maior do que o de 5 anos previsto no Código Civil. Então, o pedido aqui de todos esses elementos, toda essa explanação é no sentido de que se reconheçam esses mesmos elementos que o magistrado reconheceu na sentença, com a mesma conclusão jurídica, ou seja, mantendo-se rígida a decisão de primeiro grau, que resolveu o mérito pela improcedência dos pleitos autorais, e, para tanto, né, o desprovimento da apelação da parte adversa. Obrigado. Muito obrigado, doutor Matheus. Com a palavra agora para falar pela terceira interessada, Fertapé, Incorporações Imobiliárias Limitada, doutora Deisiane Souza da Silva, OAB Ceará 27.725. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Cumprimento a todos na pessoa
do nosso presidente, do desembargador Ricardo. Vou ser bem sucinta, os colegas que me antecederam já falaram bastante sobre a produção de prova dos autos. Eu estou aqui para falar em nome de uma terceira de boa-fé que recebeu esses lotes em pagamento a 2 imóveis que vendeu. Só esclarecendo o que o doutor Humberto colocou, uma das escrituras foi feita erroneamente, foi colocado compra e venda, mas por quê? Porque parte foi pagamento em dinheiro e parte foi dação em pagamento com os lotes, que são 2 imóveis aqui no Guararapes. E assim, desde 2011, os meus clientes venderam e ainda estão com crédito a receber. Então, um dos imóveis ainda não foi transferido para a propriedade do senhor Orlando Facoc, enquanto comprador. Por quê? Porque quando do recebimento dos lotes, a empresa providenciou a transferência do IPTU e tem um projeto de construção de 9 casas lá no local. Só que esse projeto foi interrompido por conta, à época, de a empresa estar concluindo os prédios aqui no Guararapes para poder começar um segundo empreendimento no bairro do... E quando foram iniciar, para surpresa deles, foram notificados dizendo que esse imóvel estava alienado a outra pessoa também. Quando do ingresso da ação, a Nota Empreendimentos já notificou e identificou a Fertapé no negócio, por quê? Porque o IPTU dos imóveis já estava registrados em nome da Fertapé. O negócio celebrado com a empresa, houve a outorga da cônjuge, que, detalhe, é casada em comunhão universal de bens, casados desde 1977. Então, assim, nós observamos as necessidades e a especificidade do negócio. Então, existe, desde 2011, o ônus de IPTU, o ônus de manutenção, a posse efetiva dos imóveis, só não pôde haver o empreendimento por conta do bloqueio de transferência que foi inserido nas matrículas dos imóveis. Bloqueio esse que o magistrado de primeiro grau já determinou a retirada e, em sede de recurso, já foi negado por esse tribunal a sua manutenção. Então, assim, reitero o pedido para que seja desprovida a apelação e que seja efetivado o que realmente aconteceu, que o que foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, que se debruçou fartamente, como colocado muito bem pelo colega Dr. Matheus, que seja reconhecido e seja mantido. Muito obrigada. Agradeço, doutora Deisiane. Você dá a palavra ao relator, desembargador Abelardo Benevides, para proferir o seu voto. Obrigado, presidente. Relevantes cumprimentos a todos. E aqui, mais uma vez, me reportando aos eminentes advogados, no caso do doutor Berto Mendonça, doutor Matheus Mendes e a doutora Deisiane, cumprimentando-os pela sustentação oral. O doutor Humberto e o doutor Matheus, eu pude, inclusive, receber o gabinete, despachar e ouvir e receber os memoriais escritos. Foi bem, é um caso bem complexo, eu vou tentar aqui ser objetivo, o mais possível, mas é um caso complexo, como visto aí, do arguído pelas partes, pelos nobres mandatários. São pessoas que mantêm amizade. Houve esse contrato de 2008 e houve uma notificação depois, salvo engano, em 2016, mas a ação com certeza é de 2017. O meu voto aqui está bem explicitado. O juiz do acordo, o doutor Jorge disse aqui, com a sentença dele bem lançada, bem fundamentada, houve por bem em julgar improcedente os pleitos autorais, por reconhecer a figura do mútuo, né? E, em relação à obrigação, a possível restituição, aplicou a prescrição. Eu aqui, diante de todos esses elementos, né, sejam eles
pertinentes à prova oral produzida em audiência, seja aqueles circunstanciais, aquelas circunstâncias que são notórias até, né? Elementos de convicção, eu estou votando pelo não provimento da insurgência. Um dos pontos aqui, inclusive, da emenda, ponto básico é este, o comportamento das partes, a redação contratual, a ausência de outorga uxória, a manutenção da posse, todos esses anos, né? Bem como o teor dos depoimentos prestados, especialmente pelos representantes legais da pessoa jurídica autora, que tem experiência no ramo, converge de forma coerente e robusta, no sentido de que o contrato formal serviu apenas como instrumento para encobrir o mútuo conzenário, com uso irregular de bem imóvel como garantia em clara desconformidade com os princípios da boa-fé e da transparência contratual. Se a simulação configurada trago jurisprudência a respeito, aquelas outras circunstâncias, o doutor até falou na tribuna aqui, eu menciono também, aquela inversão de obrigações. Então, é um juntar de vários elementos, né, notórios, inegáveis, que levam a essa conclusão e de manter a sentença. Eu digo o contrato formal se viu apenas como instrumento para encobrir o mútuo cenário. E aí eu trago jurisprudência a respeito disso, visto de simulação, STJ, e abordo também a questão da prescrição, lembrando aqui que o juiz aplicou lá, como nós fazemos aqui na questão dos empréstimos consignados. Declaramos o contrato nulo. Então, a obrigação não é mais contratual, é extracontratual. Tudo mais ali deve ser considerado como extracontratual, porque o contrato é isso que fazemos aqui semanalmente, e neste passo, a prescrição dessa forma é de 3 anos, quando aqui demorou 9 anos, né, a entrar com ação, né? Houve esse retardo, que é mais um elemento de convicção também. Eu menciono no meu voto, explicito isto, e pedindo venha aos que possam entender de modo contrário, presidente, eu estou conhecendo e negando provimento ao apelo. Agradeço, desembargador Abelardo. Como vota, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Propone, desembargador Albuquerque. Já desliguei aqui. Nós temos aqui a questão da prescrição. O primeiro, os novos advogados aí pela sentença oral. Então, como disse Sua Excelência, o relator, do Abelardo, esses valores foram pagos em 2008 e não há usual demonstração de impedimento, pensou em interrupção do prazo. Então, o prazo está, na verdade, prescrito, porque foi proposto em 2017. Então, Sua Excelência anuncia aqui os julgamentos do STJ, anunciada a 6ª jornada de direito civil, e é aqui com relação à simulação. Um minuto aí. Excelência entende que
Contrato formal servir apenas para instrumento para encobrir um mútuo ordinário, que é uso irregular de bem imóvel com garantia e clara desconformidade nos princípios da boa-fé e da transparência contratual. Luta também algumas jurisprudências nesse sentido. E o ato no voto. Agradeço o desembargador Albuquerque, voto eu na sequência. Eu inicio cumprimentando a todos os advogados que ocuparam a tribuna para realizar, cada qual, em nome do seu constituinte, a defesa técnica. O voto do eminente relator, parabenizo o desembargador Abelardo pela robustez do conteúdo do seu voto, no sentido de negar provimento ao recurso. Inclusive, a fundamentação ela alinhava uma série de argumentos, todos eles concatenados, firmes, seguros, no sentido de reconhecer aqui essa simulação desse negócio jurídico, que, portanto, deságua no desprovimento do recurso. É um voto longo, repito, um voto robusto. Os advogados, em breve, terão acesso ao inteiro teor, de maneira que eu siga integralmente a fundamentação trazida por Vossa Excelência. E já anuncio o resultado do julgamento, que é unânime, no sentido de conhecer e não prover o recurso de apelação nos termos do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides Moraes. O julgamento está encerrado. Colegas, antes de avançarmos no cumprimento da nossa pauta, eu queria solicitar a compreensão e a colaboração de Vossas Excelências e também dos advogados e advogadas que estão aqui presentes, a fim de que possamos suspender durante 5 minutos a sessão para que possamos voltar em seguida. Estamos trabalhando desde as 14 horas. Esticar as pernas. Por favor, suspenda a gravação.